Vamos lá, irmãos? Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a presença de todos. Nós vamos, como eu disse, até onde pudermos. E amanhã tem uma aula separada para isso, vocês lembram? Na parte da noite, nós vamos estar nos encontrando mais uma vez. Essa classe tem como objetivo o esclarecimento de pontos centrais em aspectos do presbitério e da diaconia. O objetivo, após julho, é que haja continuidade na instrução de aspirantes a presbitério e na instrução de aspirantes e também da diaconia. Logo, entenda bem, não estamos aqui saindo para ser formados como presbíteros e diáconos, serão 2 aulas. O objetivo é trazer luz ao que se faz, ao que se espera de um diácono, ao que se espera de um presbítero, e com isso, talvez despertar em alguns irmãos vocações que não estavam sendo claras para ele, para ela, ou talvez também trazer nivelamento para aqueles que já estão no caminho. Nosso irmão Adonias está aí buscando o presbitério, aqueles que também estão buscando o diaconato, ressaltaria o Emerson que não está conosco nessa manhã, irmã Evelyn. Então, existem aqueles que estão desejosos e outros que também procuraram o mesmo fazer. Amém? Eu vou estar enviando para os irmãos agora o material formativo. Existe um grupo que eu fiz para isso, lembra? Eu mandei para o grupo o material de formação. Nesse momento você já pode ter contato com ele caso queira. O Vitor, cadê o Vitor? Você imprimiu, né? O que você imprimiu tá sem, provavelmente sem o aprimoramento, né? Eu revisei gramática, revisei as frases, revisei teologia, então esse que eu estou enviando está melhor e diferente em algumas palavras do que o seu. Você vai ver que ele está mais amarrado esse agora. Mas se você quiser sentar com o Vitor, que está com o celular aqui a empréstimo... Não, eu digo porque eu acho que o Vitor está sem nada nas mãos que ele possa usar. Se você quiser fazer algum movimento assim, tá bom? Vamos lá? Amém? Vamos lá? Eu vou começar orando e pedindo a você que comigo esteja com total entrega de todo o coração. Senhor, obrigado por estarmos aqui. É graça tua podermos ser formados e pedimos ao Senhor que essa formação, instrução e clarificação venham a contribuir com a Igreja de Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vou estar começando aqui, irmãos, com aquilo que nós precisamos entender sobre o presbitério. A palavra que vamos usar, presbítero, ela tem um equivalente a bispo e pastor no Novo Testamento que não vão trazer para nós, pelo menos não aqui agora, nenhum tipo de desafio quanto à equivalência. Se eu usar pastor, se eu usar presbítero e se eu usar bispo, provavelmente eu vou usar presbítero e pastor, você não vai precisar ficar perguntando. E caso você queira saber um pouco mais se há alguma diferença no valor que cada uma delas tem, a gente pode fazer isso no momento posterior, tá bom? Eu vou começar assim, presbíteros, e depois que eu falar sobre o que se espera de um presbítero em geral, eu vou estar falando sobre o que se espera de um presbítero da Igreja Batista do Discipulado. Peculiaridades que a nossa comunidade tem, tudo bem? E o mesmo vai ser feito com diaconia. Diaconia em geral, o que se espera da diaconia, e depois o que se espera dentro desse movimento. Quem aqui não vai poder estar na classe de amanhã à noite? Só para me fazer uma média, porque eu posso até mudar o que eu vou começar. Alguém não vai poder estar na classe de amanhã à noite online? Todo mundo vai poder, né? David? Talvez não possa. Talvez não possa. Né? Online não é presencial? É online. Pastor, eu também talvez não possa, dependendo do horário. Tá. Princípio e fim. Tá. Então são 2 pessoas que desejam a diaconia e uma que deseja o presbitério. Nenhum problema então se eu começar com a diaconia, né? Para ter menos perda para eles. Pode ser assim? Vou começar com a diaconia. O David já teve tanta explicação básica e geral, né, de presbitério. Aí eles não têm perdas. Tudo bem? Vou começar com a diaconia. Para a gente não traz obstáculo. Vamos lá mais um pouquinho. Diáconos. Página 14, achou?
Diáconos. A diaconia, assim como descrita nas Escrituras, deve ser observada à luz de seus textos áureos de fundação, Atos 6, e de descrição de quem aspira o cargo, Timóteo 3, para não suscitar dúvidas de seus propósitos bíblicos e nem de quem deve ou não participar. Porém, quando vamos ver o resultado disso na maioria das igrejas de hoje, o que observamos nos deixa muitas vezes perplexos. A diaconia pode ser encontrada hoje. Aí você levanta a mão e se já foi instruído ou viu assim, você vai poder se denunciar. Servindo de escalada ministerial para se chegar ao presbitério. Levanta a mão. Já viu isso? Já, né? Relegada a apertos de mão na entrada e ao servir os elementos da ceia. Em algumas é possível encontrar em igreja diáconos que possível encontrar em igreja diáconos que fazem absolutamente tudo que os presbíteros fazem, ao ponto de que as pessoas não têm a capacidade de distinguir os ofícios. Já teve esse problema também? Não sabe nem o que um faz e o outro faz, porque é tudo tão igual, né? Esses são somente alguns dos problemas, pois há igrejas que sequer elegem diáconos, embora possam ter irmãos e irmãs fazendo seus papéis com maior, menor ou nenhuma organização. Mas o que seria o diaconato? Quem deve participar dele? E a gente vai começar com o texto de Atos, capítulo 6. Eu vou deixar minha Bíblia aberta, embora o texto esteja aqui. Chuva. Ok, venha para cá. Ó, tem espaço aqui. Vamos que vamos? Espaço aqui, pode vir para cá, tem bastante espaço aqui, pode botar aqui, eu não me sinto desesperado com isso. Vamos lá? Todo mundo tá tranquilo nesse momento? Tá tudo bem para todo mundo aí? Tá. Amém. Então, vamos lá. É IBD, gente. É IBD. Vamos lá. O que a gente tem aqui para discorrer? A primeira coisa é que você já viu esses problemas acontecerem em igreja, né? Não sabe o que se faz, não sabe qual é a distinção, escalada ministerial e essas coisas todas. Então, a gente não está hoje com o objetivo de tentar falar dos problemas. A gente quer falar do que é. Mas isso não pode ser negado. Vamos aos textos bíblicos sobre isso. Atos capítulo 6, do 1 ao 7. Atos 6, do 1 ao 7. Todo mundo está nele? Beleza. Vou deixar aqui a minha Bíblia aberta e vamos lá. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau e Prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Eu escrevi comentários sobre o texto que vão ser, acredito, elucidatórios para as preliminares. Primeiro deles, comentários da página seguinte. A quantidade de membros havia saltado de pouco mais de 100 de seguidores para milhares em poucos dias após a pregação de Pedro, quando do Pentecostes. Houve então um crescimento de membresia acelerado e fora talvez da expectativa que eles tinham. 2. A primeira crise interna da igreja tem a ver com uma distribuição de mantimentos que, ao que parece, estava desprezando viúvas de um determinado grupo cultural, os helênicos, né, os helenistas. Ou seja, viúvas que eram judeias, né, que eram judaicas, elas eram judias, usando a expressão correta, elas eram judias, mas elas eram de cultura mais helenizada. Então, aquelas que eram mais hebreias estavam sendo acolhidas em primeiro, e aquelas que eram mais, talvez, com nomes que eram mais helênicos, nomes gregos, né?
Por exemplo, se a gente vê aqui que os nomes desse pessoal todo aqui é grego, que foi eleito, todo nome grego. Então, a sabedoria do Espírito Santo tomou a igreja em perceber que isso tinha que mudar do jeito mais radical possível. Então, olha o problema aqui, ó. Isso poderia, sem dúvida, trazer uma enorme dificuldade à igreja, já que esta, aspas, acusação é bem contrária ao evangelho, que combate todo tipo de segregação por etnia ou cultura e aponta para um amor estendido de todos para todos, sem distinção. Ou seja, não temos apenas um problema com comida. Existe um problema ali que fere algo que é completamente importante para o evangelho, que é a ausência de distinção em quem amar. Amamos a todos, sem distinção. E isso, então, não era uma questão de comida, era uma questão de evangelho. Olha aí. Diaconia não é uma questão de comida. Diaconia não é uma questão de colocar as coisas da igreja em ordem para ficar bonito. A primeira coisa é que a diaconia surgiu para que o evangelho não fosse deturpado por uma distribuição errada dos mantimentos. 3. Os 12 propuseram uma saída para isso, fazendo a ressalva que o ministério da palavra e intercessão, crucial para a continuidade da igreja, não poderia ser interrompido por nada. Faço aqui a menção. É o presbitério que chama a existência o diaconato, mas é um presbitério que assume que se não houver o diaconato, não continuará havendo presbitério. Olha que coisa interessante isso. Um assume a postura de entender que é preciso que haja, para que esse não pare, porque esse não pode parar, mas também reconhece que para que esse não pare, aquele não pode deixar de existir. É assim que é a cooperação mútua, é assim que é a importância mútua, é assim que Paulo fala sobre membros do corpo. Ele vai falar que parece que o que menos importa é vital para a existência dos demais. E olha então como os presbíteros têm discernimento espiritual aqui para entender que o diaconato é vital para a saúde e a existência da igreja. 4. Os apóstolos reconheceram que não poderiam resolver isso em conformidade ao que era necessário. Os apóstolos aqui, na percepção presbiterial, eles não falaram assim, a gente dá conta. Eles assumiram uma limitação. E assumir uma limitação é algo muito importante. Por isso, quando nós estamos falando sobre a construção do diaconato de uma igreja, nós precisamos pegar que a base histórica é o reconhecimento do limite até onde nós somos chamados para fazer e conseguimos fazer. 5, eles pediram que a igreja escolhesse representantes que, cheios do Espírito Santo, trouxessem presta atenção, apaziguamento de ânimos, divisão equânime dos aspectos materiais e, principalmente, o fim da murmuração entre o povo de Deus. Murmuração destruiu o povo de Deus no passado. E não podia o povo de Deus hoje ser destruído pela murmuração. Eles entenderam que a murmuração não era algo que poderia permanecer na igreja. Mas entenderam que eles também não eram a resposta para isso. Muito bonito, né? A compreensão disso, né? Você vê que não tem nada a ver diretamente com material, com comida. Né? Tem a ver com a mantenedura da igreja e as estruturas do evangelho e a própria compreensão de limitação em relação a isso. 6. Percebemos que lidar com desafios materiais e em auxiliar as necessidades de outros de modo bíblico revela Cristo e traz unidade à igreja, porque a igreja ia se desfragmentar se isso continuasse assim. O objetivo era unir a igreja e os diáconos foram levantados para a unificação da igreja que estava se desfragmentando em virtude disso. Pergunta ou comentário em aberto. Você pode destrinchar um pouquinho de como acontece essa preservação da unidade da igreja a partir da atuação do diaconato? Claro. Tem duas coisas aqui que são elementos básicos do texto. Primeiro é que há um problema material, fato. Tem gente que está padecendo pela distribuição errada daquilo que Deus tem dado à igreja. Ponto. O segundo, que não é menos importante, é a murmuração. Quando você tem situações que desequilibram a igreja, como por exemplo, você tem uma situação de assentos que uma pessoa, por exemplo, compramos assentos para pessoas que passam por alguma necessidade física. E aí você tem pessoas que se sentam lá e não se importam. Num primeiro momento, não espere que ela não se indigne. O certo é não se indignar. Mas num primeiro momento, aquela pessoa que viu aquela situação vai se indignar. O papel do diácono, da diaconisa, é justamente interromper
esse fluxo de raiva, ira, e aí eu estou usando um dos papéis, tá? Eu não tô sendo exaustivo, vamos pegar o texto, tá? Pegando o texto. É entrar exatamente nessa fissura e unir. Falar assim, não, vamos fazer o seguinte, você senta ali, porque o seu irmão possa, que está com necessidade, sente aqui, isso vai ser bom para você, vai ser bom para ele, porque o Senhor nos ensinou a olhar para a necessidade do outro com essa preocupação, com essa compaixão. O diácono não está arrastando as coisas, ele está instruindo enquanto faz. Ele está com a bandeja na mão e dizendo o que ele está fazendo com a bandeja. Então, nesse sentido, ele permeado pela palavra e por sabedoria bíblica, ele traz essa compaixão e essa unidade, primeiramente, estancando aquela murmuração com uma atitude de apaziguamento, dizendo, estamos fazendo coisas para que isso possa ser melhor visto. E, em segundo, trabalhando no aspecto material para que isso não se repita. Então, a diaconia aqui em Atos, ela surge para preservar a unidade, porque a murmuração reflete contrariedade de um irmão contra outro aqui. E a diaconia está agindo justamente para unir esses irmãos em um propósito que seja positivo e correto para todos. Não sei se me fiz entender. Perguntas? Interpretações sobre esse texto em relação ao aspecto material. Se existe o fato de que a ocasião de Atos 6, por ser uma demanda material, qualifica o diácono nessa questão, ou poderia haver outros motivos pelos quais o diácono, preservando a unidade da igreja, também faria essa movimentação, mas algo não estritamente material, como é relatado no texto. Sim, obrigado. Vamos pensar assim, o texto de Atos 6 é um texto narrativo, ele não tem objetivos descritivos sistemáticos, como sabemos, o texto não está aqui para exaurir tudo que a gente pode aprender sobre diaconia, o texto está para dizer como começou, por que começou. Então o texto ele tem um limite que nós não podemos infringir, então eu preciso trabalhar com os pontos, como fiz com a Evelyn, os pontos centrais. O que a gente tem aqui de cara? A gente tem um conflito, a gente tem um problema e tem a ação do presbítero liderando e governando esse problema em prol da igreja. Mas a fala dos apóstolos foi muito significativa para que nós possamos cuidar da pregação e da oração. Então existe algo aqui que me parece marcar distintivamente o fazer obrigatório dos presbíteros, aqui dos apóstolos, mas aqueles que virão depois dos presbíteros. Como Paulo fala, escrevendo para os Filipenses, ele fala aos presbíteros e diáconos de Filipos. Então, existe um fazer distintivo. A pregação e a oração. Isso precisa estar lá. A diaconia, então, ela vai estar viabilizando que essas coisas aconteçam. E existe nisso N coisas que estão acontecendo. Vou te dar um exemplo. Entra uma pessoa transtornada da rua, um morador de rua. Não tem nada material para você fazer no primeiro momento. O que você vai fazer como diaconisa? Não tem nada material ligado àquilo. É um apaziguamento. Você vai usar a palavra sabedoria, desconhecimento, o Espírito Santo vai te guiar ali. Então, a expressão material seria limitadora. Mas você entende que, olha, para que aquilo aconteça, nós precisamos estar atuando aqui do outro lado. Isso envolve uma situação como essa. Isso envolve uma mãe com um choro intermitente de um bebê. Isso envolve um irmão que está passando mal, quase vomitando no culto. Não tem nada material, mas tem uma pessoa ali e ela vai ser alvo da diaconia. Tudo bem? Ajudou? A vocês também? Tá? Eu podia ficar aqui exaustivo com exemplos. Tem igrejas que usam diaconia para aquilo que a gente usa na comissão de mídia. Tem tudo. Não preciso da mídia para fazer o movimento? Precisa. Então, a diaconia poderia estar usando isso como prerrogativa diaconal? Poderia. A diaconia poderia estar na comissão de mídia, a diaconia podia estar na comissão de ornamentação, a diaconia podia estar em tudo que traz esse ambiente apropriado para que o trabalho dos presbíteros possa continuar acontecendo. O que acontece em muitas igrejas é uma confusão. Tá? Vou te dar um exemplo. Não há nenhum problema se eu pedir ao Lucas Macena para pregar. Mas eu vou pedir para ele pregar não como diácono.
mas como membro leigo da igreja. Como membro, que poderia dividir a palavra. Não vou falar, o diácono Lucas Macena vai pregar. Vou falar assim, o membro, nosso irmão Lucas Macena vai pregar. Ele está auxiliando como outros membros poderiam fazer aqui. O que acontece é que as igrejas confundem isso. E aí o camarada vai pregar e chama ele de quê? Diácono. Só que aquele é um fazer de quem? Do presbitério. E de quem o presbitério achar porventura que vai delegar aquilo naquele momento. Então esse é um problema. Você tem uma confusão. O diácono fulano vai pregar. Poxa, aí na tua igreja, tu vê o diácono pregando, o pastor pregando, e fica assim, então o diácono prega. Irmãos podem pregar. Aí a gente evita a confusão ao não titularizar as coisas de uma maneira equivocada. Tem um artigo que eu vou mandar para vocês, que é justamente assim, por que devemos usar os títulos certos? O cara fala, por que a gente deve usar presbítero e diácono na igreja? Interessante, né? Eu falei, cara, que legal, o cara levantou tá no 9 marcas. Ele levantou toda uma construção explicando por que devemos usar os títulos certos para os fazeres certos. Pode. Ainda dentro desse texto, eu não sei se você vai explicar mais isso com outros textos, mas esse texto de Atos 6 tem como dar liberdade para a questão do auxílio da diaconia externa ou outra? Esse texto não. Agora, isso não impede que a diaconia possa assumir uma incumbência do Ministério de Compaixão da igreja para os de fora. Nenhum impedimento. O Ministério Diaconal, por exemplo, de Calvino, lá em Genebra, era extensivo aos de fora. Calvino propunha uma diaconia que, inclusive, ia pegar o camarada, às vezes, da rua, o mendigo, ou ajudar ele a socialização. Não sei se você sabe disso. Então, não temos um limite para isso. Nós precisamos ter esse cuidado para ver se a nossa diaconia hoje comporta isso, se ela tem material humano para gerir isso, se ela consegue promover isso. Às vezes é uma questão de promoção, às vezes não consegue fazer tudo. Nem tem como. Entendeu? Pergunta? Ali. Então, vamos dizer, tudo uma exposição de uma ausência, por exemplo, um dia de culto. Aí você não tem o pastor e o diaconia. Um irmão poderia fazer uma palavra? Se o pastor delegar, sim. Sim. Mas não sobre a prerrogativa diaconal. Não sei se eu tô. A não ser que haja um cataclisma, os presbíteros sumiram, não sei. Tem, né, um caos, enfim. O texto de 1 Timóteo vai descrever o caráter desse e dessa, e nós cremos que mulheres podem diaconizar, e já falamos sobre isso, podemos falar em outra oportunidade. O texto é 1 Timóteo 3, 8 ao 13. Você achou? Diz assim, do mesmo modo, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também esses devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam diaconato. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo. Pontos importantes. Comentários. O ministério diaconal deve ser vivenciado por homens e mulheres que têm uma palavra só, não dobre. Eles não são pessoas marcadas por serem. Eles são marcados por serem, que não se dão a fofoca, que não passam à frente coisas que ouvem, que não tem uma palavra por detrás e outra pela frente de alguém. Imagine, você sabe o quanto isso traz de problema. Ou seja, o quanto você ser uma pessoa fofoqueira traz problema e divisão para a igreja. Se a diaconia vem trazer unidade para a igreja, os diáconos e as diaconisas são pessoas extremamente éticas e extremamente preocupadas com o que ouvem e o que falam. E não são propagadores de fofoca, e nem de disse-me-disse, nem de intriga, nem de divisão no corpo de Deus. Sabe, quando alguém vem furioso e diz, cara, você não sabe o que o irmão fez, tal. Tipo assim, meu irmão, calma, vamos acalmar. Quer ir até o pastor, a gente conversar. Você jamais vai pegar e vai falar assim, não acredito! Não, o que se espera do diácono e diaconisa é o quê? Apaziguamento. Não levantar mais. Não acredito que ele fez isso. Ele fez isso? Pegou um negócio tal e levou para o lugar tal? Ah, que isso? Isso virou uma bagunça. A igreja não é mais uma bagunça. Isso não é um papel. Nem crente isso. Mas eu estou ressaltando o que nós estamos estudando.
não é propagador de confusão. É uma pessoa que busca o apaziguamento. Ok? Sendo claro? 2. A não inclinação ao vinho e a condenação à ganância expressam tanto sua sobriedade quanto suas intenções. São pessoas de caráter aprovado para que se confiem materialmente as coisas. Ou seja, o vinho aqui, como diz Paulo em Efésios, traz dissolução, desequilíbrio. Efésios 5,18, desequilíbrio. Falta de discernimento. Você tem uma pessoa na figura do diácono e da diaconisa que é alguém que traz o quê? Apaziguamento. Então tem que ser alguém com super discernimento e deve estar bem equilibrado, e aqui a questão do vinho entra dentro dessa posição, justamente reforçar a necessidade de equilíbrio, entendeu? E a questão da ganância envolve o seguinte: o diácono, a diaconisa, vai lidar com haveres da igreja, com bens materiais da igreja. Ele não pode ser alguém que tenha uma postura de se dar bem com isso. Gente, imagine, pode parecer besteira, mas você está vendo um diácono e uma diaconisa dividindo o café da manhã. Eu nunca vi isso na nossa igreja. Ah, pastor, você está jogando verde? Não. É bom quando a gente pode falar que não viu. Não estou dizendo que não aconteceu, estou dizendo que eu não vi. Então eu posso falar, a diaconia não vai se sentir mal, ninguém falou isso no meu ouvido, mas eu vou dar um exemplo. Está dividindo as comidas que a igreja vai comer e está comendo. Que visão estranha. Que visão estranha. Por quê? Ele é alguém que está preocupado que todos comam e ele é que é o último. Ele é anônimo, é um ser anônimo quanto a isso. Ele está buscando que todo mundo coma bem, mesmo que ele não coma. E outros vão estar olhando por ele. Claro, porque é assim que é uma igreja que está sendo ensinada a diaconizar. Tem alguém olhando para o diácono, tem alguém olhando para a diaconisa e falando assim, não, mas come. Você tem que comer. Mas o diácono e a diaconisa estão super preocupados e aí a pessoa está comendo. Isso não faz sentido. Posso falar de outras coisas também. Posso falar, por exemplo, da chegada de algum material didático para a igreja. Nunca uma diaconia. Primeira diaconia. Nunca. A diaconia sempre vai falar segunda diaconia, terceira, última diaconia. Nunca a primeira diaconia. A diaconia, por lidar com essa retenção material, ela é a última a pensar em si mesma. Por isso, tome muito cuidado de refletir isso no seu fazer. Os diáconos e diaconisas aqui presentes, claro, são homens e mulheres de honra, mas aqueles que estão buscando refletir sobre isso. Aqueles que estão aqui por causa da classe de presbitério também estão aprendendo. Porque não é possível que você está buscando aqui a classe de presbitério e você não está atento, ligado ao que está sendo dito sobre diaconia, porque o governo dos presbíteros sobre os diáconos vai exigir que você entenda bem o papel do diácono. Tá indo? A figura do garçom é muito forte para o diácono, né? Porque o garçom é que recebe a reclamação, né, e leva até aos demais, entendeu? Ele serve e ele pega aquilo que é precioso lá na cozinha, uma boa comida, e ele não vem comendo. Ele vem só servindo. E eu gostaria de usar essa parte. Toda vez que a gente usa uma figura, a gente usa uma parte dela e o resto a gente joga fora. Então eu vou usar essa parte da preocupação que o outro coma, né? E vou usar a segunda parte, que não está dentro do garçom, que é ensinar que o outro sirva. Porque isso é uma parte importante que o garçom não ensina. O garçom ele só vai servir. O diácono e a diaconisa vai servir, mas vai falar assim também: faz comigo agora. E a gente vai chegar lá. 4. Deve ser alguém primeiramente experimentado na posição de serviço para que a avaliação de seu desempenho seja possível antes que seja feita a imposição de mãos. Paulo deixou claro aqui: experimenta antes de impor mão. Antes de falar é diácono, é diaconisa. Experimenta. 5. Ser marido de uma só mulher e governar bem a própria casa reflete aspectos essenciais de administração. Se a casa de alguém e seus filhos não estão sendo bem administrados, invariavelmente a igreja também padecerá nesse sentido. Isso também salienta que a vida cristã não opera em uma dicotomia entre a vida religiosa e a vida comum. Legal isso, né? É inadmissível você pensar em alguém que quer administrar as coisas da casa de Deus. É essa expressão que Paulo usa, da casa de Deus. Não é uma invenção, não. Paulo usa essa expressão em Timóteo, casa de Deus. Então, puxa vida, Deus não trabalha com dicotomias. A gente precisa ter unido essas duas questões. Tem pergunta aí? Ah, não vi, perdão. O ponto 4, como seria se experimentar? Olha, podemos fazer uma experiência pré ou uma experiência pós. Por exemplo, a igreja pode
votar e nós temos um prazo de 6 meses de experiência para validar, ou a gente pode fazer uma experiência anterior. Aqui, claro, não é exaustivo, você imagina que isso aqui não está dizendo como você vai fazer o período probatório, mas está dizendo que para assumir de modo definitivo é preciso haver uma experiência, ou pré ou pós. Aí o pastor decide isso, né, com aquilo que ele tiver de luz da parte de Deus. Dentro disso também, no arquivo que você enviou para a gente ler, fala também sobre admissão e demissão de Isso. diáconos. O processo de demissão de diáconos seria também, talvez, nesse mesmo monte da igreja, né? Ou é algo do pastor direto? Então, ele pode declinar da posição e aí ele não precisa contar com a aprovação da igreja para isso, né? Ele tem, nesse sentido, ele pode desistir da caminhada por algum motivo, uma enfermidade. Não podemos pensar só coisas que sejam problemáticas no sentido negativo, coisas também são comuns, a vida de cada um se mudou, enfim. Mas se foi eleito, ele precisa ser, se ele for retirado, se o pastor pedir que ele seja retirado, e aí o motivo possivelmente é negativo, né, uma disciplina, a igreja precisa tomar parte nisso. Entendeu? Mas Dentro desse que você falou, no caso de uma disciplina, está sentido com todo irmão. Isso. Pode acontecer. Mas seria um caso, talvez, de afastado durante um período, para análise, ou afastado diretamente? se eu sentar com qualquer membro no final do culto e corrigi-lo, isso é disciplina, para que fique claro. Agora, existe aquela que é disciplina pública. E, em geral, nós trabalhamos com um prazo de 3 meses, onde a pessoa fica sem poder servir, arrastar uma cadeira que sequer. A gente tem feito isso para mostrar o quanto o pecado nos separa daquilo que Deus nos chamou para fazer. Distintivos do ministério diaconal da Igreja Batista do Discipulado. O que devemos esperar dos nossos diáconos e diaconisas? Já vimos o geral. O geral a gente viu. Agora a gente vai olhar mais para dentro da gente aqui, do nosso viver, de como nós refletimos isso. Tendo em vista onde já chegamos em termos de compreensão geral sobre diaconia nas páginas anteriores, eis aqui alguns aspectos que parecem ser distintivos da diaconia da IBD. O serviço da diaconia eleita da IBD deve promover que não somente eles, mas também toda a igreja possa diaconizar. Isso deve ser promovido de modo consciente e doutrinário, onde a membresia é inserida nesse serviço por meio de uma atitude intencional de incluir os demais membros, sempre submetendo essas ações formativas à apreciação do presbitério. Ou seja, após a apreciação do presbitério, a diaconia, pastor, o que você acha da gente fazer isso? Poxa, uma boa, é um modo de ensinar o fazer de vocês. A diaconia não deve fazer assim. Irmãos, se tiver que mexer na cadeira, fala só comigo. Não, a diaconia deve ensinar as pessoas paulatinamente, olha, quando precisar mexer na cadeira, faz assim. Coloca para a esquerda, coloca para a direita. Porque aí a diaconia ensina a igreja a diaconizar. O objetivo não é que a diaconia seja a única a fazer coisas assim, mas que a diaconia ensine toda a igreja a fazer coisas desse tipo. Acontece que a diaconia é separada de modo especial para se responsabilizar especialmente por isso. Sendo assim, os diáconos e as diaconisas da IBD devem ser irmãos que buscam outros para fazerem com eles seus serviços, promovendo assim a cultura do discipulado por meio de uma influência ministerial direta. Podemos entender isso pela explicação de James Dunlop. Ele tem um artigo no 9 Marcas, onde ele faz um tripé, obrigado, terminou por lá? Obrigado. Um tripé muito legal do movimento da igreja. Olha que legal isso que você vai ler agora em negrito. Os presbíteros lideram o ministério. Os diáconos viabilizam o ministério. A congregação realiza o ministério. Muito legal isso, muito legal, muito bíblico. De fato, é uma igreja que pensa em discipulado também quando está fazendo isso. Você sabia que quando você discipula alguém, um pouquinho do que eu faço está sendo delegado a você? Não o pastoreio, mas o cuidado de alguém. Então, um pastor que confia que a sua igreja possa ser instruída e guiar mutuamente uns aos outros, é um pastor que está dizendo que ele prefere que todos trabalhem com ele do que ele trabalhe para todos. E a diaconia também se espera disso. 3. Os diáconos e as diaconisas da IBD
recebem os impactos iniciais daquilo que muitas vezes são a insatisfação, a reclamação e até mesmo a dureza do coração de membros que estão pouco interessados em achar um caminho para resolver as questões materiais, logísticas ou do funcionamento da igreja. Deste modo, com um proceder gentil, paciente, cheio de misericórdia, os diáconos e diaconisas da IBD devem atuar com muito amor, tanto na resolução dos problemas em questão, quanto no apaziguamento dos ânimos gerados pelo conflito, tanto por meio da palavra falada, quanto da palavra corporificada, ou seja, da vida sendo empregada ali em gentileza, amor e tudo mais que se espera da diaconia. Ah, mas isso aqui não se espera de todos os diáconos, de todas as igrejas? Sim, mas por onde eu passei, vi diáconos carrancudos, brabos, as crianças tinham medo deles, pela fala grossa, tira a mão, chega para lá, por que você está mexendo nisso? Você teve essa experiência com diáconos assim? Eu tive, levanta a mão quem teve. Tinha um que eu lembro que as crianças tinham medo dele, medo, pavor daquele diácono. E olha só que diferença bíblica, o diácono deve ser aquele que traz unidade, apaziguamento e mansidão. André, posso fazer uma pergunta? Olha, eu li no livro, né, que você colocou lá das novas marcas, e o autor ele diz assim, todos pelo nome, né, diácono, que significa servo, né? E que todos na igreja todos aqueles que estão em Cristo são servos de Cristo, então todos são diáconos. Então, como a gente fazer essa distinção do diácono aqui? A gente está aprendendo aí diáconos separados para no geral. Excelente pergunta. Todos são pregadores do Evangelho, mas o pastor é o pregador da igreja. Todos são diáconos de Cristo, mas os diáconos se responsabilizam por isso. Existe um aspecto importante que não pode ser deixado de lado. A autoridade bíblica dada a pastores e a diáconos é distintiva na resolução dessas coisas, na organização delas e no lidar com elas. Vamos dar um exemplo. O que se espera quando uma pessoa entra na igreja bêbada, por exemplo? Se espera que a diaconia vá até lá. Não que um irmão não possa, mas a responsabilidade imediata e a cobrança que eu vou fazer é da diaconia. Vou dar um exemplo. Hebreus capítulo 13, verso 17. O autor de Hebreus diz que os irmãos da igreja devem ser submissos aos seus líderes, porque esses líderes vão prestar contas diante de Deus, de cada pessoa. Hebreus capítulo 13, verso 17. A pergunta é, todos não devemos cuidar uns dos outros? Todos não devemos ser submissos uns aos outros? Efésios vai falar isso, capítulo 5, verso 20. Submetei-vos uns aos outros. Mas existe um tipo de autoridade que requer um tipo de submissão que é diferente quando presbíteros e diáconos estão atuando. Eu entendo que existe uma responsabilidade, uma prestação de contas e um fazer que eles têm e que eu preciso colaborar com eles para que eles façam o melhor possível e que todos possam ser incluídos da melhor maneira possível. Portanto, autoridade, responsabilidade e delegação são dadas de modo especial para esses dois grupos. Isso não exclui a congregação, mas eles ajudam a congregação a fazer o que eles fazem, em algum nível, em dado nível, ou seja, a congregação segue esses exemplos. Ajudou? Tá indo? Tá clarificando? Sim? Vamos lá. O pessoal lá pede para... me perdi, voltei de novo. É o 3. É isso? Beleza. Deste modo... Não, eu já li. Um alerta importante. O serviço material leva, por vezes, um alerta importante. Eu quero que você fique muito atento, que é o último ponto de hoje. O serviço material leva, por vezes, a um tipo de desgaste físico que pode vir a oferecer um ambiente tentador. Isso porque, ao ser cansativo, desgastante e contínuo, diáconos e diaconisas podem imaginar estar trabalhando mais que a igreja em geral. Unido a isso,
O poder conferido pelo cargo pode trazer orgulho ao coração. O diácono e a diaconisa da IBD devem procurar o anonimato e um senso de invisibilidade de reconhecimento ministerial, viabilizando o serviço do ministério para os presbíteros e colaborando para que os membros sejam protagonistas da igreja local, fazer a igreja local. Então, quando você está muito cansado por ter feito muita coisa e você tem uma responsabilidade muito grande sobre os seus ombros e alguém entra, livre, leve e solto, com uma aparente não percepção do seu cansaço, isso pode inflar o orgulho. E você pensar que você está fazendo muita coisa e aquele não está fazendo nada. Então é tentador pensar sobre isso. Bom, hoje eu acordei muito cedo, aqueles que vivem perto de mim na minha casa veem, eu acordo muito cedo no domingo e durmo muito tarde. Trabalho o dia inteiro. E eu acredito que há irmãos aqui, irmãs preciosos, que vão para casa e dormem no domingo à tarde, e eu fico muito feliz que você durma, porque você vem melhor para cultuar, você vem mais atento. Então eu fico muito feliz de poder servi-lo com o melhor sermão possível enquanto você dorme de tarde, porque eu tenho a compreensão da responsabilidade sobre isso e fico muito feliz quando você pode descansar um pouquinho. A percepção da diaconia tem que ser uma percepção não de que vai criar uma igreja relaxada, descansada, mas vai entender que a responsabilidade traz sobre você encargos maiores. E que isso é privilégio e que buscar reconhecimento sobre isso é o fim da picada. Eu ainda tenho 1 minuto, né? 3 minutos. Perguntas. Comentários. André, uma pergunta. Existe algo assim pensado em número de diáconos na igreja para atender, que comporta? Hoje nós temos 5, né? Se não me engano. Estamos com 60 membros, 60, assim. Existe algo pensado assim para conseguir comportar para que os irmãos também não fiquem tão sobrecarregados e consiga atender a demanda? Você está falando da igreja local ou no pensamento geral, assim? Não, pensando na igreja local e se existe algum autor que já chegou a ver alguma coisa indicando algo assim para também. Existe um serviço, mas isso também é um esgotamento, né? Não vamos buscar também, estou cansado, como o senhor falou, ficando se privando talvez do trabalho, mas também. Em primeiro lugar, quanto mais a diaconia é amadurecida, e nós vamos buscar sempre isso, quanto mais amadurece uma diaconia, um corpo diaconal, mais a igreja está trabalhando com eles. Então a tendência de um amadurecimento da diaconia não é de um esgotamento dela, mas de que há muita gente trabalhando sem o título de diácono e diaconisa. Então isso é um primeiro olhar. Isso reflete um amadurecimento da diaconia. O segundo é que não existe um número determinado. Percebendo a necessidade, a igreja levanta diáconos. Por exemplo, aqui, percebendo a necessidade, criou-se a diaconia. Então, a diaconia, ela reflete a necessidade da igreja local. Se uma igreja com 2 diáconos resolve, tá tudo bem. Mas se vê que uma igreja, nossa igreja, 62 membros, com 5 diáconos não está fluindo, o pastor deve levantar mais nomes para serem colocados diante da igreja. Então é basicamente uma compreensão de demanda e necessidade daquilo que o Espírito Santo está mostrando para a igreja como necessidade. Porque essa realidade das pessoas estarem junto da diaconia, com particularidades também que vejo mais aqui do que em outros. Outros é largado nas costas da diaconia também. Não, por isso a pergunta, né? Se existe algum... Sim. Por exemplo, temos agora aqui para guardar as cadeiras depois. Será que todo mundo vai levantar depois de uma aula dessa e pegar a sua cadeira? Ou... Depois que só falou, todo mundo... Agora todo mundo vai pegar. Mas o que acontece? Mas olha só, o que eu fiz agora? Formativo. Eu falei formativamente. Você não vai fazer um negócio desse só se você esquecer, mas
de propósito você não vai mais fazer. Então, o que a diaconia deve fazer? Ela não tem esse poder de fala que eu tenho, mas ela tem o poder de chegar e falar assim, você me ajuda a pegar essa cadeira? Depois que bota a cadeira, você fala assim, sempre que você estiver com um irmão em um momento de improviso, de espaço, me ajuda com isso. Olha aí, mudou. Pegou e ganhou a pessoa para a diaconia. Mas não uma diaconia de cargo, mas de mentalidade. Entendeu a diferença? De mentalidade. Então, eu queria ressalvar aqui pontos importantes. A diaconia não é intrinsecamente material, mas deve refletir uma mentalidade de uma igreja que compreende que a função do presbítero é pregar e ensinar. Tem igrejas, por exemplo, que colocam sobre o pastor um encargo que a Bíblia não coloca. O pastor não tem que visitar a casa de membro. O pastor não existe na Bíblia, isso é muito importante. Pastor visitar a casa de membro não é bíblico, é uma opção. O seu pastor deve pregar, o seu pastor deve orar por você, o seu pastor deve corrigir você e, quando necessário, se aproximar de você por uma instrução pessoal. Agora, tome muito cuidado para que você não tenha uma utopia pastoral, uma utopia diaconal. E aí você... Tem gente que acha o seguinte, poxa, tem 3 meses que o meu pastor não me visita. Pô, eu gosto de visitar. Eu gosto. Fui lá na Ju, foi muito bom ter ido lá, Ju. Eu gosto. Mas se eu não fosse, eu não estaria em falta. É preciso essa mentalidade. Eu não estaria em falta com ela. Nós precisamos criar uma mentalidade que, de fato, entenda o que é o papel da diaconia, para que a gente não cobre da diaconia o que não pode cobrar, e para que a diaconia não se sinta em falta por fazer o que ela não deveria e talvez nem consiga nesse momento fazer. Uma dúvida, pastor. Você esteja faltando, já tem um bom tempo no visita, está distante da igreja. É uma atribuição do pastor sinalizar, não necessariamente estar na casa dele, mas perguntar o que está acontecendo, ou isso é... Um irmão... Não, o pastor ele deve se preocupar com a assiduidade cultica, ele está preocupado com aqueles que cultuam, mas não há nenhum problema se ele delegar isso para o Ministério X. Ministério X, não esqueça. Obrigado, Lucas. A igreja como um todo. Exato, porque o problema da centralidade pastoral é justamente esse esgotamento que vai levando uma igreja que só assiste olhando. Isso não é o que as escrituras esperam de cada membro do corpo. Cada membro efetua a sua parte. Aí o que estudamos em Efésios capítulo 4, não foi? Então, cada parte efetuando, junto com o auxílio de todas as juntas, o movimento da igreja. Para quem essa aula foi importante? Trouxe luz para o diaconato? Levanta a mão aí. Para você foi importante? Trouxe compreensão nova? Né? Trouxe poda também a coisas que talvez você acreditasse que eram, mas não são. Repare que o caráter é indispensável. Não ter caráter não adianta, né? Para mim, assim, quando eu vi esse resultado da aula, eu pude entender por que, por exemplo, a gente é convocado, chamado para estar junto, auxiliando em algumas coisas, aí. né? Então eu pude entender isso, que no caso da diaconia da igreja local, é trabalhar junto com a gente, nos ensinando a diaconizar. Exatamente. Mais alguém? Eu senti como, imaginando assim, na leitura, como se uma pedra lançada ao lago começasse a gerar ondas. Várias O ondas. sentimento aqui é como se fosse isso, uma onda. Deus levanta os primeiros homens, os líderes ali, mulheres, homens, que vão espelhando isso à frente. Isso aí. Muito bom. Isso foi muito expressivo. Muito bom. Mais alguém? Pastor, eu pensei sobre o fato de uma igreja com uma mentalidade diaconal, ela tira muito o peso dos diáconos de cargo, entendeu? Concordo. Importante pensar assim. Concordo plenamente. Mais alguém? Também foi muito importante a distinção dos papéis, né? Porque das igrejas das quais eu participei, era realmente muito igual o papel tanto do presbítero quanto do diácono. Até escutava falar de que o diácono ele precisava necessariamente pregar de ser diácono. Caramba. Como se fosse aquela diácono, pastor, como se fosse uma escadinha, né? Sim, sim. Não há nada errado se uma igreja falar assim, olha, você quer ser presbítero? Antes eu quero que você sirva como diácono para que você entenda a importância disso. Não há nenhum problema. Por exemplo, eu pedi para o Adonias estar no Ministério de Integração, não foi, Adonias? Para que ele que está desejando ser pastor possa conhecer os ministérios da igreja. Não há nenhum problema. Mas a escalada
bíblica não existe. O diácono é diácono. Diaconisa é diaconia. Tá bom? Nós vamos continuar amanhã à noite. Caso ainda haja alguma dúvida ou pergunta sobre essas questões que estudamos, pode ser a primeira parte da nossa aula. Espero que tenha sido abençoador para todos e enriquecedor, e que o Espírito Santo trabalhe no coração de toda a igreja para que possamos entender esse serviço tão importante. Vou pedir que a diaconisa Tainá possa fazer uma oração, pedindo a Deus que não nos faça esquecer essas grandes coisas, tá bom? Pai querido, graças te damos pela bondade de nos trazer aqui neste dia, para que em unidade, Senhor, possamos ouvir a sua voz e aprendermos de ti. Também, Senhor, lembrando e apontando para o dia eterno que estaremos para sempre. Verdade, Deus. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Agradecemos também, Senhor, pelos processos formativos que o Senhor nos permitiu hoje nessa manhã. Pedimos que tudo aquilo que foi dito, Senhor, fique guardado em nosso coração. Glória a Deus por isso. E venha ser refletido no nosso modo de viver. Que o nosso coração seja um coração servil, um coração entregue, um coração manso e humilde como o de Jesus Cristo. Que a nossa busca, Senhor, não seja por um mérito pessoal ou por uma visibilidade, mas que seja, Senhor, para servirmos uns aos outros. Que seja, Senhor, para que o seu nome seja glorificado. Que seja, Senhor, para que a sua glória seja expressamente, Senhor, marcada pela Igreja de Jesus Cristo. Continue, Senhor, nos guiando em todas as coisas, nos dando um coração aberto, humilde e servil, para que sigamos, Senhor, no exemplo de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo oramos e agradecemos. Amém. Amém.